O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida, que tratará da proposta de reduzir a jornada de trabalho no Japão para 4 dias durante a semana. Gambito da Dama. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Espero que a maior parte esteja ou vacinado com a primeira dose ou a caminho de se vacinar com a primeira dose, para que a gente possa, pelo menos aos poucos, pelo menos em parte, ir retomando a vida que ficou em suspenso desde março de 2020. E por falar da vida que ficou em suspenso desde março de 2020, uma das situações, uma das relações em que a gente mais observou transformações, mudanças, dúvidas e questionamentos sobre o futuro são as relações de trabalho. Antes de eu prosseguir com a coluna, é claro que eu preciso fazer a ressalva de que sim, eu estou fazendo um recorte social. Eu sei que a gente tem um país extremamente desigual, eu sei que outros países também têm uma realidade muito desigual com relação ao acesso ao mercado de trabalho e que, portanto, tudo que eu falar sobre a possibilidade de trabalho remoto, sobre a possibilidade de home office, vai estar segmentado a uma determinada parcela da população e que não necessariamente retrata e reflete grande parte do nosso país e de outros países. Feita essa ressalva, feita essa pequena introdução, o objeto da coluna de hoje é repensar as relações de trabalho a partir da pandemia e tentando, de alguma forma, sempre fazer aquela análise transitando entre o indivíduo e a sociedade, quais vão ser os impactos. Como eu dizia anteriormente, a gente sabe que a nossa vida está em suspenso há bastante tempo e que talvez as relações de trabalho sejam aquelas que foram das mais horizontalmente foi péssimo, acabei de fazer a introdução, né? Mas aqui afetou todo mundo, né? Horizontalmente nesse sentido. Todo mundo teve, de alguma forma, um impacto na sua relação produtiva. Dificilmente alguém que se manteve trabalhando nesses últimos tempos, a não ser quem já trabalhava num esquema remoto, não teve que se readaptar totalmente. E quando eu falo readaptar, isso inclui, obviamente, quem teve que encarar o medo, encarar o risco e sair para trabalhar. Isso é uma mudança muito grande, muito dramática e que a gente ainda vai colher muitos frutos com relação a isso. E quem teve o privilégio de poder trabalhar em casa também teve que se adaptar de muitas formas e mudar muito as suas relações com o trabalho e também estamos ainda em processo. Ainda estamos em processo de entender trabalho e casa no mesmo ambiente, como que a gente coloca limites, como que a gente estabelece rotinas, estabelece horários, ou de outra forma, como que a gente aproveita o horário diferente para adequar um pouco mais as nossas relações familiares, pessoais, ou até, na verdade, a nossa individualidade, uma reclamação muito recorrente na vida de outrora, era como o horário comercial não cabe, até nos organismos alheios, né? Algumas pessoas funcionam melhor de manhã, outras pessoas funcionam melhor de tarde, outras de noite, outras de madrugada. Então, isso tudo a gente ainda está revendo. E essas relações, né, que já estavam em teste, então, só para dar um exemplo local, aqui no Rio, uma empresa muito famosa, antes da pandemia, bem antes da pandemia, já tinha feito uma reforma no prédio, para que não coubesse a capacidade máxima, justamente para induzir os funcionários a terem um dia de home office, a terem um dia que trabalhassem de casa. Então, essas transformações, que, de novo, permeiam as nossas transformações, as nossas atividades de um ponto de vista muito individual, então, quando a gente pensa em microeconomia, a gente está pensando em consumidor e produtor. Por um lado, nós, produtores de trabalho, porque nesse mercado, nós que ofertamos a mão de obra somos ofertantes e produtores, a gente
A gente olha para essa relação ainda em aprendizado, ainda tentando entender como que a gente vai adaptar e como a gente vai viver. Muitas pessoas, inclusive, dizem que a gente ainda não está em home office, a gente está numa situação excepcional e, portanto, a gente não pode afirmar que já é uma transformação efetiva. Por outro lado, os consumidores desse trabalho, os donos das empresas, né, os gestores, também são divididos. Então, eu acabei de falar sobre um exemplo de uma empresa, mas, salvo engano, o CEO da Goldman Sachs falou que rapidamente a gente já vai voltar para a rotina de 5 dias no escritório, né, dentro de um ambiente de trabalho coletivo, dividido com outras pessoas, mas fato é que a gente ainda está um pouco na dúvida, né? A gente ainda está vendo como que a gente vai fazer essa adaptação / readaptação a um mundo pré-pandêmico, se é que essa volta a gente vai ver absolutamente. Eu até acho que vai, assim, daqui a pouquinho, mas fato é que a gente passa por um processo. E aí eu queria só fazer um parênteses, eu não acho que a gente vai, porque necessariamente a gente vai controlar a pandemia, mas porque de alguma forma a gente vai induzir a essa volta, né? A gente como sociedade não restringe ao Brasil, fecha parênteses. Bom, dito isso, esses aspectos microeconômicos, ainda em aprendizado, obviamente eles se pretendem ser uma mudança social, mas ainda assim estão muito relacionados a decisões interpessoais, a decisões entre indivíduos, ainda que indivíduos, pessoas, indivíduos, firmas, né? Pessoa física, pessoa jurídica, mas não necessariamente isso se transborda para uma política pública ou para uma política econômica ou uma mudança estrutural. Mas, obviamente, essa mudança traz, né, esse botão, esse freio que o mundo deu a partir de março de 2020, ele coloca para alguns países a oportunidade de reavaliar as suas estruturas. Dito isso, um dos países que vem pensando sobre essa reavaliação das estruturas é o Japão, que há bastante tempo já sofre com a questão da queda da natalidade. O Japão é um país, como a gente sabe, um país envelhecido, né? Um país que tem muitos idosos, muito longevos. Além disso, vem observando uma queda vertiginosa da taxa de natalidade, associada a uma estrutura social em que você tem uma divisão muito demarcada de gênero sobre os cuidados familiares. Quando você tem uma divisão muito demarcada de gênero sobre os cuidados familiares, você tem 2 resultados possíveis. Ou você reduz a força de trabalho, porque você tira mulheres, né? A gente sabe que essa é a divisão, mulheres no mercado de trabalho, ou você cai vertiginosamente a natalidade por conta dessa escolha que as mulheres fazem de, olha, se eu vou ter que escolher, então não. Então eu não vou interromper de alguma forma o meu planejamento, porque essa é a divisão imposta. E, na verdade, o Japão, como outros países, eles observam os 2 efeitos conjuntamente. E isso tem uma série de consequências negativas. A primeira delas é uma queda da população. A gente, quando começa a estudar economia, principalmente os modelos macroeconômicos, uma das coisas que eu acho muito interessantes é que, olha, o crescimento precisa existir porque existe população. E na verdade, é meio que uma via de mão dupla, né? A população também, de alguma forma, induz o crescimento econômico. Se você tem como premissa comportamentos, né, estruturas sociais que induzem a queda da população, a queda da natalidade, isso vai prejudicar também a sua dinâmica econômica. Para completar, você tem uma relação em que o fato de haver muitos idosos também pressupõe cuidados e também pressupõe pessoas disponíveis para esse cuidado. E se você não vai repondo essa população, você acaba colapsando também esse sistema de cuidados. Seja do ponto de vista financeiro, fiscal, que é o que mais a gente associa, né, com as reformas da Previdência ao redor do mundo, seja com a questão humana mesmo, das pessoas, de existir pessoas disponíveis para cuidar de outras pessoas. Então, a partir daí, a partir dessa configuração mais macroeconômica, de uma estrutura social
em que os efeitos da queda da natalidade e os efeitos que o resultado, a relação trabalho prioritário na vida dos indivíduos, e mais do que prioritário, absoluto, né? Porque não é só prioritário, você não está só priorizando seu trabalho em detrimento da vida familiar. É como se essa estrutura tomasse conta de todo o seu ser. Então, essas relações já acendem há bastante tempo um alerta no Japão de como repensar essas relações, essas sociedades. Então, uma rápida busca no Google vai citar uma série de episódios de pessoas que morreram pelo excesso de trabalho, com problemas físicos, mentais gravíssimos pelo excesso de trabalho. E a partir desse olhar, que obviamente já vem sendo construído há bastante tempo, uma das políticas pensadas no Japão, uma notícia que saiu essa semana, foi justamente a semana de 4 dias, que tem como objetivo a redução mesmo da jornada de trabalho, associado à ideia de um fomento, um incentivo para que as pessoas tenham uma relação mais equilibrada entre a vida laboral e a vida familiar. É uma ideia tentadora, é uma ideia muito, muito interessante, e aí eu posso falar, né? Eu como mãe adoraria poder contar com isso, mas é claro que há uma série de riscos que estão muito mais relacionados à transição do que necessariamente à possibilidade e à viabilidade de uma semana de 4 dias. Uma semana de 4 dias é absolutamente possível, absolutamente possível. Nós temos materiais, nós temos braços, nós temos muitos instrumentos para fazer uma divisão um pouco mais equilibrada do trabalho nas nossas vidas e na nossa semana. Isso é possível, em termos de insumo, em termos de fatores de produção, é absolutamente possível isso. Mas como sociedade, e especialmente com o olhar de uma brasileira, né? Eu sou uma brasileira analisando a situação do Japão, ainda há um caminho significativo a se percorrer sobre a readaptação dessa geração que está no mercado de trabalho. Então, é a geração de como, é a percepção de como nós pensamos, bom, será que eu posso mesmo bancar uma semana de 4 dias? Será que se alguém disser que tem uma disponibilidade a mais, não vai tomar o meu lugar? Ou será que a empresa vai avaliar bem eu deliberar, eu declarar que eu quero cuidar um pouco mais da vida pessoal? Então, de novo, em termos de estágio produtivo, de estágio evolutivo e em termos de desenvolvimento, nós, como sociedade, somos absolutamente capazes de oferecer uma semana de 4 dias, ou de modo equivalente, uma jornada de 4 horas de trabalho. Nós temos instrumentos para isso, instrumentos físicos, tecnológicos, humanos, isso é possível. Mas ainda vai demorar um tempo, ainda leva um tempo para que exista uma geração que pense essa desconexão, que repense a relação de trabalho, não como uma definição do ser, mas como um aspecto da sua vida. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa política no Japão, essa adoção dos 4 dias da semana e como que a gente pode pensar nisso. É claro que eu sou uma entusiasta da causa, mas também tenho esse receio, né, como empregada, como cidadã, como analista, acho tentador, acho que isso pode resolver vários problemas dos cuidados, que eu sempre falo aqui, problemas de uma divisão intragênero mais equitativa, intergênero mais equitativa, né, nos 2 aspectos. Acho que isso melhora a produtividade, inclusive uma dos objetivos dessa política pública no Japão é melhorar a produtividade, melhorar as taxas de natalidade, melhorar os níveis de educação e saúde da população. Então, toda política pública, quando ela é estabelecida, ela almeja determinados resultados e depois a gente mede para ver se ela foi efetiva. Esses são os resultados previstos dessa política do Japão. Aumentar o nível de saúde da população, a taxa de natalidade, o nível de educação, né, com essa sobra de tempo, você pensar em se qualificar, em se educar um pouco mais, mas ainda existe uma carga geracional que pensa
o trabalho como não como um aspecto da vida, mas como uma reprodução do próprio ser. Enfim, mas as coisas mudam, as coisas evoluem, e se essa for a ordem, né, a gente se adapta. A história mostra de alguma forma que a gente vai se adaptando. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu não sei se eu indiquei já, se eu indiquei, eu peço desculpas pela repetição, mas vou incluir aqui uma indicação que já está muito batida, mas vou reforçar. Se eu já o fiz, peço desculpas. Se não o fiz, vou aumentar as vozes que fazem essa indicação, que é o Torto Arado, o livro maravilhoso, assim, excepcional. Então, para quem não leu, é uma aula sobre o nosso país, né? Um país tão lindo e tão diverso que a gente ainda precisa aprender muito. E é isso, pessoal. Uma ótima semana para vocês e a gente se vê na próxima semana. Um beijo. Pessoal, voltei aqui rapidinho para dizer o seguinte. Eu dei a dica do Torto Arado, que é um livraço, assim, recomendo demais. Mas para essa coluna em especial, eu já falei várias vezes sobre essa obra, já citei de várias outras formas, mas é uma aderência quase perfeita à leitura do que acontece com a sociedade japonesa, por conta da coluna, mas com a nossa em geral, que é a Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. E eu vou pedir muitas desculpas por essa pronúncia, mas é um clássico já, enfim, já foi reproduzido de várias formas, já foi interpretado, lido por vários autores. Eu já indiquei aqui o Correndo, Exaustos e Dopados, da Eliane Brum, que bebe da fonte do Sociedade do Cansaço, uma leitura muito, muito próxima a essa obra. Então, enfim, é a dica mais perfeita para esse tema. Um beijo, até semana que vem.